para mim. Deus começa a ministrar meu coração através mesmo da nossa introdução no nosso culto pelo nosso irmão Roberley. A partir do momento que ele começa a introdução do culto, a ministração também do louvor, querido, Deus vai falando o tempo todo. O que nós devemos estar com a antena bem ligada, os ouvidos bem abertos, bem aguçados, para poder ouvir a voz de Deus. Porque, queridos, Deus fala a todo momento. Deus fala a todo instante. É bem verdade que a palavra de Deus é a melhor maneira de Deus falar comigo e com você. É no momento da mensagem que Deus mais fala aos nossos corações. Mas Deus fala a todo tempo. Deus fala na sua casa. Quando traz você para cá, Ele começa a ministrar o seu coração. Aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai ministrar e aquilo que você vai apresentar ao Senhor como um culto racional. E Deus, querido, nessa noite, Ele quer ministrar algo ao seu coração. E, queridos, não é somente nessa noite, mas Deus tem falado nesse mesmo tema durante muito tempo na nossa igreja. Deus tem ministrado à igreja algo nesse sentido há muito tempo. E eu quero entender, meus amados, que Deus quer comunicar alguma coisa para mim e para você. Quando Deus é enfático, quando Deus é insistente em algum tema, Ele quer comunicar algo a mim, a você, ao seu coração. E Deus tem falado ao meu coração acerca desse tema há algum tempo atrás. Desde o mês passado, Deus tem falado ao meu coração acerca desse tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira coisa que eu quero pedir aos irmãos, como fala o pastor Luiz Carlos, da Igreja Batista, ali na Orla Morena, a Igreja Batista Centenário Centenário do Povo, pastor Luiz Carlos diz assim: ponha amor nas minhas palavras. Porque muitas vezes nós recebemos uma mensagem, e essa mensagem é um pouco dura para o nosso coração. E isso nos traz ali uma maneira de fechar nosso coração e ficamos um pouco arredio aquilo que Deus quer falar a mim e a você. Mas a palavra nessa noite, querido, ainda é uma palavra pastoral, uma palavra de cuidado, uma palavra, querido, de zelo e uma palavra de vida para mim e para você. Quando o Senhor, Ele nos trata de maneira particular, quando o Senhor nos tira no momento para tratar de maneira particular, Ele quer pastorear o seu coração. Deus quer que nós olhemos para uma direção que até agora nós não nos apercebemos dela, mas é uma realidade que está próximo de nós. Ela está cada vez mais se aproximando de mim e de você. E Deus quer ministrar algo no nosso coração. E dentro dessa palavra, queridos, Deus quer falar conosco em 3 objetivos. O primeiro, proteger. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos protege. Quando? Quando ela nos afasta do perigo. Quando ela abre nosso olhar. Quando ela chama a nossa atenção, ela está nos protegendo. A palavra de Deus ainda, ela quer sanear as nossas vidas. Ela quer tratar a nossa vida. De que maneira? Quando ela tira toda e qualquer dúvida do seu coração. Quando Ele fala de maneira singular a minha e a sua vida. Quando Ele permite que nós possamos rever as nossas vidas. Deus está saneando a mim e a você. E uma terceira coisa, um terceiro objetivo. Deus, Ele quer fortalecer a mim e a você. A palavra de Deus, queridos, é fortaleza para mim e para você. Porque, queridos, ela vai nos trazer ali um momento de resistência nas nossas vidas. Nós vamos saber a quem nós podemos recorrer. Muitas vezes, queridos, as coisas acontecem próximo de cada um de nós, de maneira tão sutil, tão escamoteada, que nós não percebemos que aquilo está acontecendo. E muitas vezes, queridos, nós somos engodados por isso, muitas vezes somos enrolados nisso, muitas vezes somos atraídos por isso. E quando nós vemos, nós estamos totalmente envolvidos com aquela situação. Interessante, meus amados, que o risco, muitas vezes, ele vem também de dentro. Não necessariamente de dentro da igreja, mas de dentro do nosso meio, o meio cristão. O risco está andando por aqui, queridos. São coisas se levantando, são doutrinas, são teologias se levantando, se apresentando. E para a gente, muitas vezes, parece como verdadeira, mas não é. São riscos que estão de dentro. Mas, mormente, o risco, ele vem de fora. É um risco também que vem de fora e que se levanta contra a igreja do Senhor. O problema maior não é o que vemos e o que ouvimos, porque nós nos comunicamos com o mundo através dos nossos sentidos.
A nossa visão é um sentido. O nosso tato é um sentido. A nossa audição, ela é um sentido. Nos comunicamos com o mundo através disso. E o problema não é aquilo que nós vemos e aquilo que ouvimos, mas aquilo que nós permitimos que entre nos nossos corações. Precisamos, queridos, construir filtros. Filtros que vão ali afastar aquilo que não procede de Deus, que chega até cada um de nós, mas que não procede de Deus. Temos que ter um filtro que possa impedir que isso chegue ao meu e ao seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Do versículo 1 até o versículo 17, inclusive. Mesmo os assentados, vamos acompanhar essa leitura. Carta de Paulo aos Gálatas. Diz assim o texto, meus amados: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outro, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e nosso Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo dos céus, nos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou seja condenação. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E a minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, para partir a regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Vamos orar, cubra sua fronte, feche seus olhos. Paizinho, obrigado. Nós te louvamos, ó Pai amado, por tudo, Pai, que nós presenciamos e participamos nessa noite. Obrigado pela oportunidade, Senhor, estamos nesse lugar, celebrando o Teu nome, Pai amado, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, pelo que Tu és, ó Deus. Deus amado, Deus querido, agora, Pai, queremos, ó Pai, nesse momento, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem ministrar nos nossos corações, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa ter liberdade, Senhor, a falar a cada um de nós. Que o Senhor possa mesmo, Pai, nos instruir através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, possa ser o parâmetro, Pai, das nossas vidas, da nossa caminhada, em nome de Jesus, ó Pai. Porque a Tua palavra, Pai, é espírito e vida para cada um de nós. Porque nós cremos nela, Pai, como única regra de fé e prática para cada um de nós, ó Pai. E nós não queremos, ó Pai, nos afastar dela. Por
Por isso eu te peço, Senhor, que tu venha mesmo, Pai, transformar todo e qualquer entendimento que age em cada um de nós, ó Pai, que nos coloca, nos distancia, Pai, da tua palavra e do teu propósito. Que tu venha, Pai amado, em nome de Jesus, através para aquilo que foi ministrado nessa noite, falar, amoldar os nossos corações ao teu coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, para que o Senhor tenha ministrar a cada um de nós. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho certeza que você já ouviu esse texto, que você conhece esse texto, que você já meditou nesse texto, que esse texto é um texto conhecido teu. É um texto, meus amados, que Paulo, ele fala, ele ministra, ele envia uma carta a uma das suas igrejas, a qual ele passou um dia. As igrejas da Galácia, porque na verdade aqui, essa carta não é uma igreja, mas é um grupo de igreja, mais de uma igreja. Essa igreja da Galácia era uma igreja na região da Ásia Menor, no centro-sul da Ásia Menor. E a Ásia Menor foi um local, queridos, onde o apóstolo Paulo frequentou de maneira contínua. Muitas igrejas, muitas localidades, muitas cidades, elas estavam contidas naquela região. E a Ásia Menor para nós hoje é o que representa a Turquia. E aquele local, queridos, ele era ali local de domínio do Império Romano. E, queridos, Paulo ele escreve a essa igreja com uma intenção proposital. Paulo tinha uma intenção de escrever aquela igreja, que parece que é uma carta de socorro, parece uma carta de direção, é uma carta de chamada de atenção àquela igreja. Havia uma necessidade de aquela igreja ouvir ainda a reafirmação da sua fé. Meus amados, muitas vezes nós também precisamos parar para ouvir a voz de Deus, parar para ouvir o que Deus tem como propósito para mim e para a sua vida. Sabe por quê, meus amados? Nós estamos num tempo hoje que vem para cada um de nós inúmeras informações. E muitas vezes, queridos, essas informações, elas também partem de grupos cristãos. E Paulo aqui, ele vai advertir justamente quanto a isso. O que Paulo vai dizer aqui, chama atenção àquela igreja, que há uma necessidade de atentar para o Evangelho. Há necessidade de atentar para a palavra. Há necessidade de atentar para o Evangelho que foi pregado de forma genuína. Você pode dizer assim, pastor, aonde está o Evangelho de forma genuína? Na palavra de Deus. Ela não está com ninguém, queridos. Ela está na palavra de Deus e para aquele que se propõe a caminhar dentro dessa palavra. Paulo, quando prega em Bereia, Paulo, quando está pregando ali, aquele povo bereano, ele estava o tempo todo confrontando, o tempo todo constatando o que Paulo pregava era verdade. Porque, querido, muitas vezes nós ouvimos pregadores, certos pregadores, muitas pregações, e não abrimos sequer a Bíblia para poder confirmar se aquilo que se fala é verdade. O que Paulo está dizendo para mim e para você é a necessidade de nós atentarmos para o Evangelho que é pregado. Interessante que Paulo ele é audacioso quando ele fala assim, ó, se ainda assim eu vier e vos pregar um Evangelho diferente daquilo que vos anunciei, não aceite ele. Não aceite ele. Ainda que um anjo desça do céu e venha vos anunciar um Evangelho diferente do que eu anunciei, não aceite também. Interessante, meus amados, existe uma seita chamada Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja nasce dentro de uma situação onde um anjo ele vem e traz um novo evangelho para aquela igreja. É um novo evangelho. Eles até têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia igual a nossa Bíblia. Mas interessante que eu conheci um rapaz que ele era mormon. E esse rapaz me entregou ali, eu tinha até pouco tempo comigo isso aqui, vários apontamentos onde dizia que a Bíblia ela tem contradições. Quer dizer, meu amado, para mim poder estabelecer aquilo que eu creio, eu preciso desacreditar aquilo que é estabelecido. E se você for ver, por exemplo, um livro que eles estudam, que ele tem com eles, como o livro de referência de fé, chamado Livro de Mormons, eles abdicam da Bíblia para poder vivenciar aquele livro. E se você for ver a introdução do livro, diz assim, lá no penúltimo parágrafo, não existe nenhum outro livro mais inspirado do que esse. Que livro é? O Livro dos Mormons. Quer dizer que até a Bíblia, ela ficou em segundo plano. E Paulo vai dizer, ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie um evangelho diferente do que eu vos anunciei, que ele seja condenação. Que ele possa
ser descartado. Às vezes, meus amados, nós não temos coragem de descartar. Não temos coragem de fechar a porta. Não temos coragem de pregar a verdade. Uma certa vez na minha casa, bateu o pessoal que bate meio-dia na nossa casa. Sabe o que é, não? O pessoal do feijão, bate lá. Na sua casa. E começou a me falar. Eu fui ouvindo. Ouvi um montão de heresia que eu ouvi. Eu falei assim, tá com a sua Bíblia na mão? Tô. Eu peguei a Bíblia dele assim, da mulher, era um casal. Peguei a Bíblia assim na mão e comecei a mostrar na Bíblia dele o que era a minha fé. Sabe por quê, querido? Porque existem coisas que distorcem na Bíblia do testemunho de Jeová. Questão de semântica, ela distorce na Bíblia do testemunho de Jeová. E eu comecei a mostrar na Bíblia dele aquilo que ele estava contradizendo em relação à minha fé. Não, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso. Queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O que vai proteger a mim e a você é o conhecimento da palavra. Conhecer e prosseguir conhecendo. Pastor, eu sou crente já há 25 anos, há 30 anos. Eu nasci no berço cristão, nunca me desviei. Eu conheço a Bíblia de capa contra capa. Eu já li a Bíblia 20 vezes, 30 vezes. Isso é muito bom. Muito bom. Mas quando você fecha a Bíblia e coloca em algum lugar, achando que você está diplomado no conhecimento da palavra, aí começa a sua área de risco na sua vida. Sabe por quê, querido? Porque a nossa memória, às vezes, ela nos trai. A nossa memória, às vezes, meus irmãos, ela falha também. E a palavra de Deus, meus amados, ela vai ser um alerta para mim e para você. A palavra de Deus, ela vai ser justamente o padrão, o fiel para mim e para você no tocante à fé. E nós precisamos buscar o tempo todo, precisamos o tempo todo ler a palavra de Deus, queridos, para nos resguardarmos, para nos salvaguardarmos de qualquer possibilidade de tentativa de destruição da nossa fé. O que nós precisamos, meus amados, é construir uma fé sólida naquilo que a palavra de Deus ela pode nos trazer. Meus amados, muitas vezes nós somos ali, vemos muitas vezes coisas que aparecem de quando em quando como modinha. Modinha que acontece. E essas modinhas relacionadas ao mundo, que aquilo vão norteando as nossas condutas. Nós podemos ver muitas vezes que a televisão ela tem um poder muito grande de influenciar as pessoas. Eu não sei se você vê novela. Se vê novela, eu te recomendo, não veja mais, que novela não presta. Novela não presta. Não vou dizer feito do diabo, são o diabo. Novela não presta, não contribui em nada para nossas vidas. Mas muitas vezes a novela, ela vai construir para a gente valores de procedimento, de conduta. E ela tem um poder de persuasão muito grande de mudar a cultura da sociedade. Teve uma coisa benéfica. Tem uma novela uma vez que uma moça tinha problema de coração, uma moça. E houve um movimento da novela todinho, junto com outros temas, tinha um tema do transplante. E muita gente foi despertada para a intenção de ser voluntário ao transplante de órgão, doação de órgão. Então, ou seja, ela consegue ali nos despertar para algumas coisas e nos conduzir também. Isso são modinhas. Nós vemos hoje muita gente com cabelo azul. Por que o cabelo azul? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei por quê. Cabelo vermelho, eu não sei. A Cris fala assim, quando parece alguém de cabelo azul, cabelo vermelho, fala assim, deve ter sido aí o cruzamento de arara com papagaio, né? Para daquele jeito ali. Então, meus irmãos, são coisas que vão ali nos conduzir. São modinhas que nós chamamos. E no nosso meio? O que acontece no nosso meio, meus irmãos? Chamado movimento. Não fica muito fora daquilo que nós vimos no mundo. O mundo prega modinha. O nosso meio prega um movimento. São movimentos que eles vêm e que eles vão. Eles vêm e que eles vão. E quando eles vão, eles deixam um estrago no meio da igreja. Quando eles vão, eles deixam a igreja em pedaços muitas vezes. Irmãos precisam ali ser reconstituídos. Pessoas que se afastam do evangelho porque entraram naquela onda. E totalmente fora da palavra de Deus. A palavra de Deus não aponta para essa direção. São coisas, meus amados, que são pregadas como teologia. São pregadas dentro de igrejas hoje. E, queridos, Paulo vai dizer justamente isso. A necessidade de eles ficarem atentos para aquilo que estava entrando dentro da igreja. E quando Paulo se levanta aqui, queridos, ele se levanta quando o grupo de judeus convertidos. O que acontecia na época, queridos, era um movimento chamado movimento judaizante. O que era isso? O judeu se convertia, mas não largava a lei.
ele vinha para a fé cristã junto com a lei. Então ele exigia, por exemplo, dos novos convertidos gentios, que eles também praticassem a lei. Uma delas era a circuncisão. A circuncisão era uma prática da lei. Então eles impunham que isso deveria ser cumprido. Então esse movimento judaizante, ele estava naturalmente substituindo ou colocando ali, entrando no lugar da fé cristã. E Paulo, ele vai combater justamente isso. Paulo vai dizer a respeito disso, aquilo que vai entrando dentro da igreja. Meus amados, eu quero perguntar a você, que você pense agora, que você reflita, o que tem entrado na igreja hoje? O que tem chamado a sua atenção mais do que o evangelho? Quais são os movimentos, quais são as correntes de pensamento, correntes teológicas que têm entrado, meus amados? Existe uma corrente chamada teologia da prosperidade. É uma corrente nociva ao evangelho. Nociva. Isso nasce em 1940 nos Estados Unidos. É um movimento que ele vai invadindo o mundo, varrendo o mundo cristão. E chega para a gente também aqui, esse movimento. E esse movimento, ele passa a ser nocivo à nossa fé. Sabe por quê, meu amado? Você é atraído, sabe por quê? Você vai ter prosperidade. Você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. Você tem isso, aquilo outro. Então, ou seja, como eu dou testemunho, eu era pobre, coitado, perdi tudo, mas agora eu tenho isso, tenho aquilo. Então, ou seja, os bens materiais. E no mundo capitalista, ou no mundo capitalista, nós somos atraídos por isso. Por isso também. E quando vamos lá, meus amados, pouquíssimas pessoas ela têm esse sucesso ou pseudo sucesso financeiro. Pouquíssimas pessoas elas conseguem angariar algum bem. Pouquíssimas pessoas. A maioria não consegue. E o resultado disso chama-se decepção com o evangelho. Frustração do evangelho. O evangelho vendido de maneira errada, aonde a Bíblia nunca apontou para isso. O que Jesus te promete é vida eterna. Jesus não te promete carro na garagem. O que Jesus promete é o reino dos céus. Jesus não te promete um palacete, casas, propriedade, terreno, fazenda. Jesus não te promete isso. Isso é consequência do seu trabalho, do seu empreendedorismo. Decorrência disso, Jesus não te promete isso na palavra. Promete vida eterna e reino dos céus. Então, queridos, muitas vezes isso entra na igreja, vai entrando na igreja e vai formando conceitos dentro da igreja. E nós vamos ali reverberando. Sabia disso aqui? Está sabendo disso? Desse movimento? E você vai contagiando a igreja com tudo isso. O que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite é que é preciso tomar um cuidado quanto a isso. Precisamos fechar essa porta, essa janela, essa brecha que há dentro da igreja. E, queridos, muitas vezes a brecha e a porta sou eu e você. Somos nós que trazemos aqui esse evangelho distorcido, aquilo que agrada o coração. Porque muitas vezes, meus amados, nós não queremos mais ouvir o evangelho que nós precisamos ouvir. Queremos ouvir aquele que nós desejamos ouvir. Um evangelho doce, que massageia o nosso ego, que faz aquilo que nós queremos, que tudo pode. O Senhor vai dizer ali em Mateus capítulo 7 que larga e espaçosa é a porta da perdição, estreito é o caminho da salvação e poucos passarão por ele. E muitas vezes nós estamos aqui esperando algo que venha trazer facilidades do evangelho. Vimos aqui há pouco um vídeo produzido pelo nosso irmão Roberley, trazido por ele, onde uma menina, uma moça lá na Coreia do Norte foi presa pelo simples fato, pelo simples crime de ser cristã. E, queridos, interessante que não há desistência nessa caminhada. Não há desistência, há perseverança. Há uma nova postura. Elas não são dissuadidas a abandonar sua fé. Sabe por quê, meus amados? Porque estão arraigados na palavra. Eu li o livro, se não me engano, é Sofrimento da Cruz ou Sofrimento por Cristo, uma coisa assim. É um missionário na Romênia, que ele passou, um pastor na Romênia, que ele também passa por situações difíceis, só pelo fato de professar a Cristo. Foi preso 4 vezes. 4 vezes. Ele foi colocado numa prisão, ali na parte mais baixa da prisão, onde os prisioneiros de cima faziam a sua necessidade fisiológica em cima dele, para ele poder abandonar a sua fé. Queridos, e o que Paulo está dizendo aqui, que é preciso perseverar na fé. É preciso caminhar dentro daquilo que Deus coloca como princípio para mim e para você. Então ele vai dizer assim: mas pastor, eu vivo numa sociedade tão heterogênea. É verdade, vivemos mesmo. A nossa sociedade é heterogênea em todos os sentidos. Ela é heterogênea culturalmente,
ela é heterogênea socioeconomicamente, ela é heterogênea religiosamente, ela é heterogênea em vários sentidos, vários valores. Aí você dizer para mim assim, pastor, o senhor quer que eu viva numa bolha? Não quero que você viva numa bolha. Eu só quero que você não venha aderir às coisas que o mundo tem pregado, aquilo que o mundo tem anunciado, aquilo que os falsos evangelhos têm pregado por aí. Na verdade, queridos, é resguardar o nosso coração, a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Gálatas a necessidade de cuidar, de ter cuidado com quem nós andamos. Eu comandei um quartel lá em Minas Gerais e eu dizia assim para o soldado, uma palavra de advertência a ele: cuidado com quem você anda, cuidado aonde você anda e cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com quem você anda, cuidado aonde você anda e cuidado com aquilo que você faz, porque isso, meus amados, pode ser que represente o nosso caráter. Vovó dizia assim: quem com porcos se mistura, farelo come. Isso é o ditado da vovó. Sabe por quê, meus amados? Porque quando nós vamos junto com as pessoas, nós somos contados como eles. Muitas vezes somos ali persuadidos por eles. Muitas vezes somos levados por aquela onda, por aquele movimento. Isso acontece muito com os jovens. Mas nós, adultos, também não estamos livres disso. Não estamos livres dessa possibilidade de sermos persuadidos, de começar a olhar de maneira romântica aquilo que Deus traz assim. Isso não pode ser assim. Romanos vai dizer para a gente, livro de Romanos capítulo 1, que muitas vezes nós falamos que é verdade aquilo que Deus diz que é mentira. Falamos que é certo aquilo que Deus diz que é errado. Porque a sociedade prega assim. Porque temos aprendido em alguns lugares dessa forma. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma necessidade de nós atentarmos para aquilo que está à nossa volta. E eu quero, queridos, nessa noite, abordar esse texto aqui dentro de 3 princípios, de 3 tópicos. O primeiro é quanto à autoridade da palavra. A palavra, queridos, deve ter uma autoridade sobre mim e você. Por que você não faz isso? Porque a palavra de Deus manda eu fazer diferente. Você tem coragem de dizer isso para alguém que te convida para algo que não agrada o coração de Deus? Você tem coragem de dizer assim, não vou fazer isso porque Deus não se agrada disso. Porque a palavra de Deus, ela me diz diferente. Porque eu vivo em outro princípio. Eu estava no Rio de Janeiro, meus irmãos, uma certa feita, e teve um aniversário na casa da minha mãe. Minha mãe colocou na geladeira lá, alguns quadros bebem, né? E ela colocou lá uma cerveja sem álcool. Na geladeira, colocou. Aí perguntou para mim assim, ó, você quer uma cerveja? Eu falei, não, mãe. Que cerveja? Não, ela é sem álcool. Eu falei assim, mãe, cerveja sem álcool é a armadilha do diabo para pegar crente. Pastor, ela é sem álcool. Meus irmãos, a armadilha do diabo para pegar crente. Essa que é a verdade. Devemos romper com essas coisas, porque, meus amados, nós estamos debaixo de uma autoridade. Existe uma autoridade sobre mim e você, e é a palavra de Deus. A palavra é que norteia os nossos passos. A palavra é a regra de fé e prática. Não tem importância se o mundo te chama de quadrado, não tem problema. Sabe por quê, meus amados? Porque o quadrado, o diabo não chuta e nem rola. Fica tranquilo, não se importe, não fique preocupado em ser redondo. Seja quadrado mesmo. Seja quadrado, mas viva debaixo da palavra de Deus. Existe uma autoridade que norteia a minha e a sua vida, e essa autoridade é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, que ele estava debaixo de uma autoridade. Do versículo 1 ao 5 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem do intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiro à igreja da Galácia. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desagarrarmos desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai e segundo a glória de Deus, pelo século dos séculos. Paulo dizendo assim: eu estou debaixo de uma autoridade. Eu estou debaixo de uma autoridade, meus irmãos. Nós precisamos ser igreja, queridos, mas uma igreja que vive um evangelho genuíno. Não podemos ser uma igreja com 2 evangelhos. Paulo vê aqui uma igreja com 2 evangelhos. Não precisamos ser uma igreja com 2 mundos. Nós temos um mundo tão somente. Quando Jesus ora por cada um de nós, ele diz assim: Pai, eu não peço que tire, mas que os livre do mundo. Mas eu preciso andar nesse caminho que o Senhor colocou para me andar. Eu não posso ali a todo tempo sair desse caminho e achar que Deus a todo tempo me resgatar. Não.
Sabe por quê, queridos? Isso é tentar o Senhor teu Deus. Não, vou fazer aqui de novo, porque não tem importância. Deus é misericordioso. Vou fazer de novo porque não tem importância. Deus aqui, Ele tem compaixão de mim. É verdade, tem mesmo. Mas Deus é justiça também. Deus é justiça. Deus aplica sua justiça. Lá em Hebreus capítulo 10, 31, ele fala que Ele é justiça. Deus, Ele paga a justiça a cada um. Então, queridos, precisamos estar debaixo dessa autoridade. Paulo, quando se apresenta nessa carta, ele pronuncia que está debaixo de uma autoridade, não instituída por homens ou vontade de homem, mas pelo próprio Deus. Queridos, nós estamos debaixo de autoridade instituída pelo próprio Deus. Nós não negociamos com o mundo, nós não cedemos para o mundo. Nós, muito pelo contrário, nós devemos atrair e não sermos atraídos. E Paulo vai dizer aqui que ele estava debaixo de uma autoridade, a autoridade não dada por homem, nem pela vontade humana, mas a autoridade dada por Deus. Quem constituiu como apóstolo foi o próprio Jesus. Paulo não andou, sabe muito bem a história, que Paulo não andou nos 3 anos de Jesus ali, durante o seu ministério. Não foi ali, foi outro momento, foi outro episódio, onde está indo para Damasco, prender alguns cristãos, e ele tem um encontro com Jesus. E ele é marcado por esse encontro. Esse encontro marca a sua vida. Esse encontro marca a sua história. Esse encontro muda a sua direção na sua vida. A conversão de Paulo foi uma conversão genuína, onde ele naturalmente abandonou tudo que ele praticava antes. Ele passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso, queridos, ele está sendo constituído pelo próprio Deus. Ele está sendo constituído pelo Senhor como autoridade naquele momento. E eu quero dizer a você nessa noite, meu amado, minha amada, que você é chamado no mesmo sentido que Paulo. Você é levantado como foi Paulo levantado, mas para andar debaixo dessa autoridade. O que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, senão a palavra de Deus? O que está sobre nós, meus amados, senão a palavra de Deus? Jesus fala assim: aquele que não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. O que quer dizer isso, meus queridos? Literalmente é abandonar seu pai e sua mãe. Literalmente. Largar em casa, abandonar. Isso eu vejo literal. Mas quando eu olho de maneira profunda, Jesus está dizendo assim: aquele que não largar os conceitos que recebe de seu pai e da sua mãe e que são contra a minha vontade, não são dignos de mim. Sabe por quê, querido? A educação, a instrução, ela parte de berço. Parte de berço. Mas quando eu encontro com o Senhor e que essa educação, ela me tira do caminho do Senhor, eu tenho que abandonar pai e mãe. Em que sentido? Os valores e os conceitos que ele nos passou. Eu tive uma caminhada muito assim, muita coisa em termos de religião. Eu andei pelo espiritismo, nunca fui espírita, mas andei porque pai e mãe me levavam. Meu pai e minha mãe eram espírita. Minhas 2 avós, paterna e materna, eram espírita. Minha avó paterna, ela tinha um centro de macumba. Então me levavam nesse local. E eu ia lá, tomava passe lá. Normal, é coisa comum na minha família. Depois que eu cresci ali, depois de um tempo, eu encaminhei para a igreja católica. Fui para a igreja católica. Interessante, meus amados, eu tive um episódio da igreja católica lá, que eu fui levado pelos meus líderes da igreja católica a um centro espírita. Me levaram ao centro espírita para tomar passe. Os líderes do encontro de casais da igreja católica. Isso aconteceu comigo. Me levaram para tomar passe daquele local. Mas eu tive uma caminhada também nesse local da igreja católica. Me envolvi, trabalhei em várias áreas da igreja católica. Só que em dado momento da minha vida eu me converti ao evangelho. Queridos, eu não poderia me converter ao evangelho e trazer comigo toda essa bagagem de tal forma que ela pudesse ditar quais seriam os meus próximos passos. De maneira tal que ela continuasse a conduzir a minha vida, principalmente a minha vida espiritual. Sabe por quê, queridos? Porque está totalmente fora daquilo que a palavra de Deus me fala, daquilo que a palavra de Deus ela me anuncia como verdade. Porque se eu crer no que isso anuncia, eu tenho que abandonar literalmente o que a palavra de Deus ela fala. Então, queridos, o que está sobre a minha e a sua vida, sobre eu e você, quando nós recebemos, o quanto nós recebemos nossos líderes, o quanto nós recebemos nossos pastores, o quanto nós recebemos deles, as orientações, as condutas, mas, queridos, é necessário que esteja baseado naquilo que a palavra de Deus ela fala. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Quando eu me distancio
daquilo que o meu líder fala, daquilo que o meu pastor fala. Como eu distancio disso, é verdade que eu afeto o coração do meu líder, é verdade que eu afeto o coração do meu pastor, mas eu firo principalmente os princípios da palavra de Deus. Eu preciso estar debaixo dessa autoridade. Um outro ponto, queridos, que eu quero passar com os irmãos nessa noite, é contra a nossa constância na nossa fé. Constância na nossa fé. Olha o que nos fala o versículo 6 ao versículo 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que você chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além desse que vos tenho pregado, que ele seja condenação, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que não é o que eu preguei, que seja condenação e seja anátema. O que Paulo está dizendo aqui, que havia uma inconstância no coração daquele povo, daquela igreja. Aquela igreja, ela tinha migrado de um evangelho para um outro evangelho. Ela se permitiu ser ali evangelizada por uma outra mensagem, por uma outra palavra. E Paulo fala justamente sobre isso, sobre essa inconstância. E o que é inconstância? O que é inconstância, meus irmãos? Inconstância é pessoa que possui mudança de humor, mas principalmente de vontade em curto espaço de tempo. É aquele Maria vai com as outras. Já ouviu isso já? Maria vai com as outras. Ele é isso, daqui a pouco é isso. É no grupo que ele está, ele recebe aquelas informações, ele muda de personalidade, ele muda de conduta. É o camaleão. Já viu o crente camaleão? Que ele muda de cor a todo lugar que está. É interessante que Paulo vai advertir Pedro quanto a isso. Porque Pedro, quando estava com os gentios, ele tinha uma postura. Quando chega ali os judeus próximos de Pedro, Pedro mudava de discurso. E Paulo falou, para com isso. Tu é duas caras, dois procedimentos, você é inconstante. Você está em dois caminhos, com o pé em dois lugares. E eu quero dizer para mim e para você, meus amados, que nós precisamos ser constantes. Fala ali, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Seja firmes e constantes, sempre abundante. É o que recomenda Paulo, a igreja, é o que a palavra de Deus recomenda para mim e para você. Sermos sempre constantes. Sabe por quê, queridos? Nós seremos naturalmente bombardeados por mensagem, por críticas que são normais. Principalmente os nossos jovens, o nosso adolescente. Quando chegam na igreja, quando chegam na escola, como tem sido difícil a vida dos nossos filhos na escola. Como tem sido difícil a vida dos nossos filhos na universidade. Local doutrinado. Local impregnado de valores ali mundanos naquele local. Muito poucos científicos, muitas vezes, mas doutrinação. E se você disser que é crente naquele lugar, piora um pouco mais. Não sei se tem aqui alguém que faz faculdade. Não sei se estou mentindo aqui. Não sei se estou mentindo aqui. Se você disser que é crente, você naturalmente vai ser alijado do grupo. Você é separado do grupo. Queridos, eu tinha uma... Não foi na empresa nossa não, foi outra coisa. Tem uma vizinha em frente a gente, a nossa casa, ele quer ter uma fábrica de gelo. E um dia eu tinha uma empresa, nós tínhamos uma Fiorino para carregar nosso produto. E ela me pediu para carregar 50 bolsas de gelos para uma festa na Uniderp Agrária, lá em cima. Meus irmãos, eu cheguei lá em cima com as bolsas de gelo e foram despejar dentro das caixas lá térmicas para poder acondicionar a bebida. Queridos, a bebida mais fraca que tinha na cerveja, a mais fraca que eu vi foi cerveja. A mais fraca. Bebida de tudo que é tipo, que eu nem conheço. Melhor, eu não bebo. Eu conheço cerveja, conheço ali vodka, conheço ali algumas coisas, mas tinha muito tipo de bebida. Eu falei, Senhor, mais tarde vai ter uma festa para os jovens aqui. São jovens que vão para cá. Se você disser que é crente nesse meio, vamos lá, fulaninho, vamos lá, fulaninha. Ah, mas eu sou crente. Mas crente, o que é isso? O que tem de mais? Não tem problema nenhum. Nós somos levados por essa onda, por essa pressão do grupo, e nós vamos cedendo, e ceder uma vez, cede a segunda, cede a terceira, e você resolve abandonar a fé, porque ela está te cerceando dos prazeres da vida. Dos prazeres da vida.
A pessoa inconstante, querido, é aquela que não se firma. Porque, querido, a primeira vez que eu vou ceder aquela pressão, na próxima vez eu vou ser achincalhado. Ah, crente o quê, cara? Como crente assim? Tu fora na festa, tu bebeu com a gente também. Não, porque eu me arrependi. Quer arrepender o quê? É assim que o mundo trata. É dessa forma que o mundo trata. E o apóstolo Paulo dizendo aqui, meus amados, que é necessário nós sermos constantes. Não passar de uma posição para outra posição de maneira tão rápida, tão repentina. Porque o momento ali, ele é propício. Não tem ninguém vendo. Ô, querida, graça e paz. Ih, rapaz, o irmão me viu. Porque às vezes, querido, hoje tem celular, né? A pessoa passa, ih, olha o irmão ali na festa. Tá com um copo de cerveja na mão. Tá com isso, tá aquilo, tá fazendo isso, aquilo outro. Isso é o que acontece. Ninguém mais tem vida privada. Eu quero dizer a você isso. Ninguém mais. Se você teve um dia, não temos mais vida privada. Nós estamos no grande Big Brother hoje, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Essa que é a verdade. E quando é crente, então, meus irmãos, ele cai na boca do povo, ele é mais achincalhado. Essa que é a realidade. E Paulo está dizendo aqui, queridos, do Evangelho. Paulo está dizendo do Evangelho. Uma igreja com dois evangelhos. Que ela vivia o evangelho pregado por Paulo, mas vivia o evangelho pregado pelo judeu convertido, pelo judeu cristão. Quiçá aqui, meus irmãos, um perigo que estava dentro da igreja, tão sutil, mas que foi percebido pelo apóstolo Paulo, e que era nocivo ao crescimento espiritual daquela igreja. Sabe por quê, meus amados? Porque quando uma casa ela é construída um alicerce ali, não muito bom, não muito sólido, onde a massa não foi muito bem feita, a massa, botou menos cimento do que devia, colocou menos pedra do que devia, colocou menos ferragem do que devia, aquela casa está em risco. Mas está no alicerce, mas está em risco. Existia um camarada chamado, não sei que lá, como é que é aquele cara lá no Rio de Janeiro, o Jota, lembra? Naginarras, é esse mesmo nome, cara? Naginarras. Ele construiu alguns prédios no Rio de Janeiro, na orla do Rio de Janeiro, que era nobre, construiu e vendeu. O valor ali, vultuoso, mas construiu com areia do mar. Para que tanta? Tem areia aqui, para que eu pegar areia do rio? Não, do mar mesmo, bota para cá. Construiu, meus irmãos, aquele prédio, os prédios ruíram. Foram 2 torres, ruíram os prédios. As pessoas ficaram na rua, um tempo no hotel, depois foram abandonadas. Algumas pessoas morreram por conta disso aí. Mas foi construído com cimento, foi construído com areia, com ferragem, mas o material não foi apropriado. Não foi apropriado. O que Paulo está dizendo aqui, querido, é justamente isso. O que estava entrando na igreja, ele ia de maneira assim, vagarosamente, minar os princípios balizares da fé daquela comunidade. Era necessário, meus amados, ser constante. Era necessário resistir. Era necessário banir aquilo de dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele condena aquilo e a possibilidade do que estava acontecendo dentro da igreja. Um evangelho pregado, meus amados, que estava destruindo os valores daquilo que tinha sido anunciado pelo apóstolo Paulo. Como você foi tratado, como você foi evangelizado, como chegou a palavra ao seu coração, como você tem lido essa palavra. Como o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração nos dias que você faz a sua devocional. No dia não, todo dia, vou dizer assim, no momento que você faz. Porque eu creio que os irmãos fazem as suas devocionais, sim ou não? Devocional. Separamos um momento onde nós lemos a palavra, onde nós oramos, onde Deus ministra nosso coração. Isso é nosso devocional. Quando você tem um contato com essa palavra, como ela tem construído valores no seu coração. A palavra não dizer, queridos, que o Deus que nós servimos, ele não tem mudança nos seus valores. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Quer dizer, queridos, o nosso Deus, ele não muda de acordo com o sabor dos ventos. O evangelho não muda de acordo com as situações. Eu não tenho uma caixa de recursos. Não, agora é essa daqui. Agora não. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os momentos. A Bíblia não é um livro de cabeceira. Se você tem uma Bíblia como livro de cabeceira, eu recomendo que você tenha a Bíblia como livro do coração, que vai ser mais eficiente na sua vida. É mais eficiente na nossa vida quando nós colocamos essa palavra dentro do nosso coração, porque o salmista fala assim: coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, ela começa a mudar a nossa natureza, ela começa a mudar o nosso olhar, ela começa a mudar a nossa conduta, o nosso procedimento. Nós começamos a rejeitar aquilo que é do mundo, aquilo que não faz parte da natureza de Deus, passa a nos incomodar. Deixa eu conversar com você. A Cris está ouvindo, eu falo mesmo, a Cris vai ouvir, e não vai ter problema nenhum. A Cris, ela bebia um vinhozinho. Assim, um cálicezinho. Aleluia, que aleluia isso aí. Aleluia, glória de misericórdia. A Cris bebia um cálicezinho de vinho, ela bebia. Um cálice de vinho, antes do almoço, um vinho licoroso, né? Que as mulheres bebem, né? Mas gosta de licoroso, né? O homem gosta do vinho mais brabo, né? Mas bem um licorosozinho ali. E a Cris bebia. Mesmo depois de convertida, continua bebendo. E um dia meu sobrinho, lá no Rio de Janeiro, criança falou assim: tia, você não é crente e você bebe? E aí? Naquele momento, queridos, a Cris ela teve uma decisão na sua vida. Nunca mais bebeu o vinho licoroso verdadeiro. Nunca mais bebeu. Talvez ela goste do vinho ainda, mas decidiu não fazer mais uso disso. Não, filho, isso aqui é licoroso. Não tem problema não, meu filho. Isso aqui não tem problema não. Isso aqui é um pouquinho, é um cálice por dia, eu tomo só. Esse aqui recomenda, ele manda. Eu bebi em casa, ninguém vê. O Espírito Santo vê. O Espírito Santo vê. Sabe por quê, meus amados? Porque Ele quer o meu e o seu bem. E essas coisas chegam na nossa vida às vezes ali, de maneira constrangedora às vezes, mas é necessário, é um remédio amargo que nós temos que tomar. São escolhas que temos que fazer. E Paulo está dizendo aqui que é necessário não sermos inconstantes, andarmos em dois caminhos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. São pessoas que procuram nos fazer presas suas, através de filosofias, de sutilezas, de rudimentos do mundo, de história, e tem ali aquela voz, é a pessoa que fala bem, que se comunica bem, eloquente, persuasiva, e vai nos levando, e sou inteligente, eu me aproximo, e eu gosto, e eu quero andar com essa pessoa, daqui a pouco ela pratica o que ela pratica. Porque, afinal de contas, ela tem um certo prestígio no grupo. É alguém ali que tem uma certa visibilidade no grupo, e eu quero ser igual a ela. E eu sou presa dela. E Paulo está dizendo aqui que não te prenda segundo o rudimento do mundo, mas segundo a Cristo. Que não te prenda segundo a Cristo. Eu quero dar um conselho a você, meus amados. Não vamos andar somente com cristãos. Não vamos andar. Mas procure praticar aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Não ande segundo o mundo fala. Não pratique aquilo que o mundo fala, meus amados. Não pratique. Porque, queridos, o mundo está cheio de novidades, que hoje são vigentes, mas amanhã são trocadas por outra novidade. Daqui a pouco, troca por outro. Sabe por quê? Porque as verdades do mundo, elas são muito efêmeras, são muito voláteis. Ela existe hoje, mas amanhã é desconstruída. Ela tem agora, mas amanhã passou. Aquilo que acontecia no século passado, já não se pratica mais hoje. Por quê? Está ultrapassado. Nós temos outros valores, outros conceitos. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer assim: Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Quer dizer, meus amados, que Jesus, Ele é o mesmo a todo tempo. Deus, Ele é o mesmo a todo tempo. Os valores da palavra de Deus são o mesmo a todo tempo. Desde o princípio até a consumação do século, a palavra ela tem vigência. A palavra de Deus ela é tão atual como o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia não está ultrapassada. Não, isso é passado. Isso foi falado para aqueles povos, para outro povo. Não, queridos, isso é falado para o meu e o seu coração. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, pronta a discernir o entendimento, as intenções. A Bíblia ela é viva e eficaz, é para todo tempo, para todo momento. E interessante, meus amados, que às vezes eu levo um texto pela 10ª vez, e pela 10ª vez esse texto fala no meu coração de maneira diferente. Tamanho é a vicissitude que a palavra de Deus possui. Como
palavra de Deus é viva, como ela é oportuna para todo tempo e para todo o momento. Jesus fala assim em Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, queridos, o que Jesus falou, o que a palavra nos diz, ela vai se cumprir em cada uma das coisas. Ela é vigente para mim e para você. Os céus e a terra, eles podem passar. A sociedade pode passar. As gerações podem mudar. Mas a palavra de Deus, ela não muda. E quando eu me firmo nessa palavra, queridos, eu não sou inconstante na minha fé. O que Paulo chama atenção para essa comunidade, o que a palavra de Deus chama atenção para meu e seu coração nessa noite, é que nós precisamos ser constantes na palavra, no princípio, na conduta que nós temos aqui, baseado naquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. É bem verdade, meus amados, que isso é um desafio para mim e para você. É um desafio, que nós somos tentados. Eu fui militar durante 35 anos, convivi com várias coisas, várias situações no quartel. Várias situações no quartel, que é normal, coisa que homem faz, e que você é convidado a fazer, porque você é homem também. Mas você pode escolher: eu faço para agradar o amigo, ou eu não faço para agradar a Deus? Qual é a minha proposta? O que eu vou fazer? Qual é a minha conduta? A escolha, ela é minha, ela é sua. A Bíblia fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entre a licitude e a conveniência, estamos nós com a nossa escolha. Eu vou aderir, eu vou absorver, vou permitir, a escolha é minha. Vai ser conveniente ou não, eu vou escolher isso daí. A licitude está ali. O que eu quiser fazer, eu posso fazer. Nós somos livres para fazer o que quisermos, mas não convém que nós façamos tudo o que nós quisermos, porque isso vai naturalmente desagradar ao coração de Deus. O apóstolo Paulo aqui no início, ele fala sobre estar debaixo de uma autoridade. E no último bloco aqui, onde ele fala qual é o evangelho que recebemos e que temos pregado, ele vai falar a partir do versículo 10, justamente isso, que ele está pronto para agradar a Deus e não aos homens. Porque foi Deus que o chamou, foi Deus que o tirou daquela condição que ele estava. Diz assim no versículo 10, meus amados: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Quem Paulo era? Alguém que perseguia implacavelmente a igreja, zeloso na fé. Ele mesmo não fala disso ao seu respeito. Ele é zeloso na sua fé, na sua crença ele é zeloso. Alguém que tinha autoridade. Ele fazia parte de um sinédrio. O que é sinédrio? Sinédrio é um tribunal judeu. Ele fazia parte desse sinédrio. E por ser zeloso, meus amados, ele percorria alguns lugares, aprisionava alguns cristãos, consentia na morte. Se você for ver Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no finalzinho ali, onde Estevão é apedrejado, existia um jovem chamado Saulo, e Saulo consentia. O que ele consentia? Ele permitiu. Ele podia dizer assim: não mata ele. Ele podia, tinha voz ativa para isso, mas ele consentia no apedrejamento. Ele permitia que eram mortos cristãos. Ele mesmo acorrentava e trazia presos cristãos ali de volta a Jerusalém. Ele era essa pessoa zelosa, ele tinha esse proceder, mas Deus muda totalmente a vida de Paulo. Deus transforma, é um novo evangelho que ele recebe, é uma nova palavra que ele recebe, meus amados, mas ele assume compromisso com isso. Ele assume um compromisso como algo, como fosse razão na sua vida. Queridos, isso deve na minha vida, na sua vida, despertar alguma coisa. Precisamos assumir compromisso com a palavra de Deus. Compromisso não é com o pastor. Sabe por quê, meu amado? Se for comigo, quando você estiver comigo aqui, você vai fazer aquilo que eu falei para você fazer. Mas quando você estiver em outro lugar, você vai fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Mas quando você assume compromisso com a palavra e com Deus, aonde você estiver, você vai fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós possamos assumir esse compromisso, não importa quem nós fomos. Nós fomos transformados, nós fomos lavados. A palavra de Deus fala ali em 2 Coríntios capítulo 5, 17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Nós somos renovados através dessa palavra. Jesus, quando fala aos seus discípulos, ali em João capítulo 15, ele fala assim: vós sois limpos pela palavra. É a palavra que nos limpa. Quanto mais me aproximo da palavra, mais ela fala o meu coração, mais ela muda a minha vida, mais ela muda a minha história, mais ela muda o meu querer. Eu preciso me aproximar dela. Eu preciso querer ouvir a voz de Deus, o que o Senhor tem para mim. Eu preciso isso, meu amado. Eu não posso querer crescer na minha vida espiritual, na minha caminhada com Cristo, achando que eu vou ver de qualquer maneira. Não tem como. Não tem como. Não é possível. Não é possível. Eu não consigo servir a dois senhores: o mundo e a Deus, o dinheiro e a Deus. Não consigo servir a duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu consigo sim. Eu vou conseguir. Eu consigo. Eu vou ter um jogo de cintura. Brasileiro assim, brasileiro assim, brasileiro. Tem jogo de cintura, ele consegue. Mas chega um momento que você tem uma encruzilhada, que você tem que escolher. Ou você vai para cá, ou você vai para lá. Eu dou aula no seminário, e nós temos uma matéria lá que fala sobre religião comparadas. O que é isso? São outras religiões, não somos únicos. No mundo existe trocentas religiões no mundo inteiro. Seitas e religiões no mundo inteiro. Existem várias. E nessa aula ali, eu falei assim: é possível você caminhar com outra fé em alguns pontos. Por exemplo, você vai caminhar com o Espiritismo, enquanto fala em boas ações, que nós conhecemos como ação social, nós identificamos. Eu também pratico ação social. Eu também faço isso, eu visito, eu dou cesta básica. Hoje fomos aqui o nosso dia de culto a mãos cheias, onde nós colocamos nossas ofertas de mãos cheias para poder abençoar irmãos com cesta básica. É ação social. Mas quando chega no momento decisório, onde eu tenho que crer na reencarnação ou na ressurreição, eu tenho que escolher uma. Eu não posso escolher as duas. Eu tenho que escolher uma. Eu preciso escolher uma. E assim, queridos, são com outras caminhadas. A minha caminhada é assim. Eu posso escolher caminhar aqui no local onde oferece uma vida dupla. Eu posso caminhar, mas tem um momento que eu vou chegar, que eu vou ter que escolher para cá ou para lá. E nessa trajetória, até chegar a essa encruzilhada, eu penso que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Afinal de contas, são de tão boas intenções que eu faço. Tão boas intenções. Mas o apóstolo vai dizer para mim e para você, queridos, que nós precisamos mudar o mundo através da nossa mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Precisa mudar. Na sua cabeça, no seu coração, mudar onde você está, no seu ambiente. Não se conformar, não é assim mesmo. Os irmãos conhecem ali a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim? Não. Ele é torto enquanto não encontra ali o carpinteiro de Nazaré. Quando ele encontra o carpinteiro de Nazaré, ele muda a vida dele, endireita a vida dele. Como diz o Nordeste, né? O cabra endireita, não é, Edmar? O cabra endireita. Jesus endireita, camarada. Quando encontra o encontro genuíno, Deus muda totalmente. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós também mudemos o nosso proceder, a nossa maneira de ser. Como nós seremos? Não podemos ser mais como éramos antes. Como Jesus nos encontrou. Talvez não estejamos no ponto que Deus quer que nós estejamos, mas não somos mais como éramos, como Jesus nos encontrou. Nós estamos numa caminhada, numa trajetória, não podemos retroceder, não podemos nos desvirtuar, nos distrair. Nós temos uma direção, nós temos um objetivo, e isso depende da minha e da sua conduta. Em Efésios capítulo 4, versículo 28 a 30, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, trazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da vossa redenção. Paulo está dizendo aqui aos Efésios: se você era dessa forma, mude. Não só mude, dê frutos. Você furtava? Pare de furtar.
trabalhe e abençoe pessoas. Paulo diz assim, ó, não só mude, mas influencie, modifique. A sua vida deve ser transformada totalmente. Interessante que fala aqui, que não sai da vossa boca palavra torpe. O que é isso, palavra torpe? São palavras que não agradam ao coração de Deus. Essa noite eu tive um sonho. Tive um sonho, sonhei essa noite. Eu só encontrava um amigo no quartel, que conservamos junto. Eu encontrava, você abraçava ele, falava assim, cara, e aí? Já saiu o capitão já? Ele falou, saí em 1º de junho agora. Capitão 1º de junho agora. Sabe fazer aquele com a pessoa? Eu chegar um palavrão perto dele. Chegar um palavrão perto dele assim, como fosse um que festejasse com aquele palavrão. Quando eu acabava de falar o palavrão, o Espírito Santo falou no meu coração assim, você engrandeceu ao nome de Satanás e não louvou ao nome do Senhor. Eu tive um sonho sobre isso. Queridos, às vezes nós temos o hábito do palavrão. É tão habitual, é tão comum, faz parte da nossa cultura. No meio militar existe muito palavrão. Muito palavrão. No meio militar é comum palavrão. Faz parte do nosso linguajar ali, o palavrão é o nosso linguajar. Não que não sejamos cultos, é diferente, mas faz parte. Existe isso daí. Eu tenho um irmão, que o meu irmão entre 10 palavras, 11 são palavrão. Faz parte da vida disso. Mas, queridos, quando nós falamos um palavrão, mesmo usual, nós não estamos glorificando o nome de Deus. Nós estamos exaltando Satanás. Foi a mensagem que eu recebi no meu sonho. Quer dizer, pastor, que tu fala palavrão demais, né? Não falo não. Não falo não. Então, meus irmãos, a conduta, o policiamento em tudo, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque quando nós falamos palavrão em casa, os nossos filhos aprendem conosco palavrão. Ele vai aprender isso aí e vai reproduzir. Vai reproduzir o palavrão. Principalmente criança pequena. Não tem maldade, não tem malícia. Ela vai reproduzir. E Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite, queridos, que tudo que nós façamos, seja ele grandes coisas, seja coisa alimentada do dia a dia, ela deve edificar, ela deve estar ali promovendo a edificação da graça de Deus. Para aquele que nos ouve, aqueles que nos veem. Para que o nome do Senhor ele seja conhecido. A nossa vida, queridos, ela deve ser regenerada. O que é regenerada, queridos? É gerar outra vez. É fazer de novo. Quando Jesus encontra com Nicodemos, fala assim, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Mas quem é Nicodemos? Um príncipe da lei, um mestre da lei, um fariseu, alguém que conhecia a lei. E Jesus, ele também conhecia a lei. Nicodemos era judeu, Jesus também era judeu. Jesus nunca foi cristão. Jesus sempre foi judeu. A igreja começa depois da ressurreição, mas Jesus, ele sempre foi judeu. E Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aquele assim, nascer de novo como? Entrar de um ventre da minha mãe? Para Nicodemos, tu é mestre, não conhece essas coisas. Necessário é nascer da água do Espírito. Necessário é ser renovado pelo Espírito Santo. Porque que nasce da carne, permanece da carne, ele faz o que agrada a carne. Mas aquele que nasce do Espírito, ele trabalha diferente, algo diferente na vida dele. Queridos, precisamos nascer dessa água, precisamos nascer desse Espírito. Precisamos permitir que o Espírito Santo ele vai moldando a mim e na sua vida, transformando a mim e a sua vida, fazendo de nós, de mim e de você, nova criatura. Homens e mulheres que servem ao Senhor de maneira genuína. Homens e mulheres transformados pelo poder da palavra de Deus, queridos. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformar a mim e a você, de mudar a mim e a você. Eu quero dizer mais uma vez a você nessa noite, já concluindo minha mensagem, ponha amor nas minhas palavras. Deus tem comunicado sobre o meu coração. Deus falando no meu coração. Deus falando comigo, queridos, a necessidade de nós revermos nossa vida. Eu não estou de maneira nenhuma aqui apontando a ninguém, de maneira nenhuma. Essa é a minha intenção é despertar nossas mentes para que possamos caminhar nos princípios que Deus tem colocado para nós como igreja do Senhor. Nós temos tido sonhos. Israel, quando invadia ali, tomava a terra prometida, ele é derrotado por um pequeno exército. Que ele subestimou. Aquele pequeno grupo de militares que se levantavam para resistir à avançada, para resistir ali à caminhada, à entrada de Israel naquela terra prometida. Ele foi detido simplesmente porque um homem, Acã, ele desobedeceu a ordem clara de Deus. Deus falou assim, não tome nenhum espólio dessa terra.
o que vocês conquistaram ali, matarem a riqueza, deixa ali, não tome. E esse homem desobedeceu. Ele pegou um espólio, um objeto, um utensílio e trouxe com ele. E aquilo trouxe ele derrota ao povo de Israel. Meus amados, precisamos, como igreja do Senhor, andar no mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo sentido, ouvindo a mesma voz, a voz do Espírito Santo. Ele tem que falar comigo e tem que falar com cada um dos irmãos. Não é só com o pastor, é com cada um de vocês. A voz do Espírito Santo é aquela que nortear a sua igreja, ela que norteia a nossa direção. Israel, quando andava no deserto, ele andava perdido no deserto à noite, e tinha um coluna de fogo que direcionava Israel naquela caminhada. Durante o dia, existia uma nuvem que protegia Israel. Era a presença de Deus naquele povo. Mas aquele povo precisava ter a mesma direção. Enquanto aquele povo murmurava, reclamava, não queria ouvir, eles foram se perdendo, andando em círculo. O que precisamos, queridos, é ouvir essa voz de Deus. Permitir que Deus, Ele possa mesmo transformar a mim e a você. O apóstolo Paulo, ele tem uma proposta, ainda nesse livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala assim: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe que Paulo, ele admitiu, sabe que Paulo aceitou, sabe que Paulo ali, ele colocou na sua vida como princípio morrer para o mundo, mas viver para Cristo. Permitir que a sua conduta, tudo que fizesse a partir dali, fosse para glorificar o nome de Deus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo, lá no finalzinho dessa carta, capítulo 5, ele vai dizer que tem duas coisas que acontecem dentro de mim e de você. Uma luta entre o Espírito e a carne. A carne produz obras e o Espírito produz vidas. Precisamos ali dar vazão ao Espírito para que o Espírito possa produzir vida em mim e em você, para que ele possa mesmo trabalhar em nossas vidas de maneira tal que possamos produzir fruto do Espírito. E diz assim, que o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O que é concupiscência? Desejo, vontade. Paulo diz isso. No versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus amados, precisamos entender o que Deus quer para mim e para você nessa caminhada. Quais são as propostas de Deus para mim e para você? Quais são os planos do Senhor para mim e para você? Os nossos ouvidos devem estar bem abertos, aguçados, para poder querer ouvir a voz de Deus. Como fosse alguém que precisasse de um condutor. Alguém que fosse, por exemplo, debilitado da sua visão. E quando você vai ali ajudar alguém que tem deficiência visual, o que ele faz? Ele segura no seu ombro. Você nunca deve segurar no braço dele. Ele quer segurar no seu ombro, porque ele precisa que você guie naquela caminhada. Interessante que eu falei para os irmãos, eu fui maratonista, já corri várias vezes nas ruas, várias corridas por aí, algumas maratonas, e eu via muita pessoa cega correndo. E como é que o cego corre, meus irmãos? Ele corre com guia. Existe alguém que tem um cadastro amarrado ali na mão dele e na mão da pessoa que tem deficiência visual, e eles correm e correm muito, mas acreditando naquele que está guiando ele. Queridos, nós precisamos de alguém, precisamos do Espírito Santo que nos guie. Precisamos de alguém que possa levar a caminho que nós não conhecemos, e esse alguém é o Espírito Santo. Mas precisamos estar dispostos a renunciar à minha vontade. Não, é por aqui, é por aí mesmo, tem certeza. Não tem um mar ali para atravessar, não vai ser mais difícil, por aqui está seco. Não, é por aqui mesmo, é pelo mar que vamos passar, é por esse local passar. Mas é na fornalha que vamos entrar, mas não vai queimar a gente ali, não, é na fornalha que vamos entrar. Precisamos acreditar no Deus que tem nos guiado, que tem nos salvado, que tem nos resgatado. Porque às vezes, meus irmãos, a nossa natureza, ela reluta, o nosso consciente, a nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes, ela nos trai. A nossa lógica, muitas vezes, ela nos faz dar um passo atrás e talvez ali pesar o que Deus está falando para mim e para você. Meus amados,
quando Deus nos chamou, simplesmente confie no Senhor. Não permita que outros evangelhos batam a sua porta e que sutilmente, de maneira sorrateira, comece a entrar na sua vida e comece a mudar o seu olhar. Faz com que você olhe para o outro lado. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 3, que a serpente era a mais astuta entre os animais. De maneira sutil, ardilosa, ela vai começar a conversar com ela e desviar o olhar de Eva daquilo que Deus tinha proposto para ela e para Adão naquele local. As promessas de Deus dependiam da obediência daquela mulher e daquele homem. E, queridos, por não obedecerem, receberam o que nós conhecemos hoje como pecado original. Por que entrou o pecado a toda a humanidade? Somente uma escolha, pela sedução, fez com que tivesse esse resultado, que tem ecoado de geração em geração. Somente a sutileza ali, a maneira ali ardilosa de trabalhar, que vai devagarzinho, nos desviando do caminho. E nós vamos andando por um caminho paralelo, daqui a pouco um pouco mais distante, daqui a pouco nós vamos desviar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Mas tudo começou com pequenas coisas, com o evangelho que fez a gente mudar de passo, com uma conduta, com um convite que fez a gente mudar de passo, mudar de lado, só um pouquinho para cá. Se você pegar e caminhar numa direção e você mudar o seu azimuth, o que é azimuth? Azimuth é um ângulo de direção, de um ponto de partida até onde você quer chegar. Se você mudar o seu azimuth em um grau, para cada quilômetro você se distancia 1 metro do seu objetivo. Vamos traduzir em vida. Se você hoje se desviar 1 grau da sua vida, 1 grau, tão somente, quando você chega no final dela, eu tenho certeza que você não acertou o alvo, não chegou no objetivo. Se eu me desviar 1 grau, convicto, eu tenho certeza que no final da minha trajetória de vida, eu não acertei o alvo. Mas eu desviei só 1 grau, foi só um passo. Queridos, pequenas rachaduras, grandes desastres. Pequenas rachaduras, grande desastre. A contenção nos reservatórios, grandes reservatórios de água. A contenção ela é feita por grandes muros de concreto largos, muito bem feitos, mas eles são revisados a todo tempo. Qualquer indício de rachadura, qualquer indício de risco, ele é reparado rapidamente. Porque se não for reparado, pode ser que ele venha ruir e venha trazer um grande desastre para aquilo que está à frente daquela represa. Precisamos entender a necessidade de rever a nossa vida cristã a todo momento. Mais uma vez, eu peço a você que ponha amor nas minhas palavras. Convido você a se colocar de pé. Vamos orar nesse momento. Próximo domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica. Venha estar conosco. Tem sido muito bom a nossa Escola Bíblica. E eu tenho certeza que Deus promete para a nossa caminhada de Escola Bíblica. Venha caminhar conosco. Venha fazer parte desse momento de ensino da palavra de Deus. Se você tem pendor, se você gosta do coral, dá um nome para a Angélica. Angélica, eu quero participar do coral. Não canto nada, mas participa. Eu tinha um pastor em Natal onde me converti. Esse pastor não cantava nada. Mas tinha um desejo ardente de ser no coral. Ele queria ser no coral, muito. E um dia faltou alguém no coral. E a regente falou assim: Enoque, é tua chance. Você vai estar no coral. Enoque entrou. Mas Enoque destrói, todo mundo cantava bem. Enoque desafinava, ele arrebentava um coral. Arrebentava, né? Não arrebentava no coral, ele arrebentava com o coral. Destruiu o coral. E o irmão, alguém tinha que ser franco com ele, chegou em casa e falou assim: Enoque, por favor, cara, larga o coral, está destruindo o coral. Ele falou: não largo o coral. Eu estou aqui e não largo mais. Eu conheci já grande, já e cantando muito bem no coral. Mas tem uma trajetória ali muito ruim no início. Então, meus irmãos, se você não canta nada, venha assim mesmo. Tem desejo de participar com a gente, de cantar? Venha, faz parte aqui. Entra nos homens, no tenor. Tu pode ser um terror, mas entra no tenor aqui, vai alinhando com a gente, a caminhada, soprando ali. Qual outra voz que tem? Me ajuda aí. Contralto, soprando contralto. Você pode ser baixo.
Então, meus irmãos, estamos com necessidade de homens aqui. Homens, viu ali? Eu, Roberley e o pobre do Baraúna. Nós três ali, e 20 mulheres aqui cantando, mulher abafando nossa voz, e a gente se esgoelando, esticando a vez do pescoço ali. Beijo da gente, Alex, JR, os homens aí de Deus, Rodrigo, não esconde não. Baixa a cabeça do Rodrigo assim, ó. Vem, Rodrigo. Ó, quem toca tem que cantar. Quem toca tem que cantar. Então, mas vem ajudar a gente. Irmãos José Carlos, vem ajudar a gente, irmão José Carlos. Entra no bolo aqui, vamos cantar com a gente. Edmar, vem cantar com a gente, Edmar. Vem com a gente cantar aqui. Fazer parte do coral em nome de Jesus. Amém? O pai da Sandra, pode vir também. Vem também, fazer parte do nosso coral em nome de Jesus. Fabinho, Reni, Igor, Maza, Gustavo, Silveira. Convocação dos homens aí. Edinaldo, né? Edinaldo, ó. Edinaldo, aluno aplicado na escola bíblica hoje, hein? Aluno aplicado. Queridos, vamos orar. Amém? Feche seus olhos, cobre sua fronte. Paizinho, obrigado. Obrigado por tua palavra, Senhor. Ela falou o meu coração, Senhor. Obrigado, Pai amado. Tua palavra mais uma vez me instruiu, Pai amado. Ministrou a minha vida, Senhor. Me fez rever, Pai amado, a minha vida. Me fez, Pai amado, olhar para os teus preceitos, os teus conceitos, as tuas verdades, ó Pai, nas quais, ó Pai, eu me proponho a viver, Senhor. E eu te peço, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai amado, a reparar aquilo que é erro, Pai. Me ajuda, Pai, a consertar aquilo, Pai, que porventura não agrada o teu coração. Aquilo que é natureza minha, humana, que ainda ela continua, Pai amado, a cada vez mais se aflorar. Eu quero mesmo, Pai, mortificar a carne, Pai, mas viver segundo os teus preceitos e o teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que tu venha, Pai amado, nos conduzir debaixo da autoridade da tua palavra. Que nossa vida, nossa caminhada de fé seja uma caminhada constante, Pai, nos teus princípios, nos teus valores. Que nós possamos saber, Pai amado, o Evangelho, Senhor, que nos chamou, e é o Evangelho que nós vamos pregar, muitas vezes, ó Pai, através das nossas vidas, ó Deus. São nossas vidas, ó Pai, que vão falar, Pai amado. São nossos testemunhos, ó Pai, que são a voz, ó Pai, que vão gritar nos locais que nós estivermos, ó Pai. E eu te peço, Senhor, muda, Pai. Muda a minha vida, Senhor. Muda, Pai, o meu proceder. Muda a minha natureza, Senhor. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero, Pai amado e Pai querido, ser moldado. Eu quero ser um vaso novo, transformado. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro, quebrado e transformado de novo. Para que o teu nome, Pai, seja glorificado, Pai. Para que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Para que o teu nome seja conhecido, Pai. Deus, em nome de Jesus, age em minha vida, Pai. Eu sei que tu quer agir através da minha vida, mas eu preciso que tu age em minha vida. Que tu muda a minha vida, Pai. Que o que chega em minhas mãos, Pai amado, seja aquilo que o Senhor transformou dentro da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que chega nos meus lábios, Pai. Aquilo que chega nos meus olhos, que chega nos meus pensamentos, ó Pai. Seja, Pai amado, fruto da transformação que a tua palavra, que o teu Espírito Santo, ela fez em mim, Senhor. Da mesma forma, Pai, age na tua igreja. Age, Senhor, no teu povo. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudo o Senhor, em nome de Jesus.